Boa noite a todos. Vamos agora, neste momento, acalmar nossas mentes, nossos corações, nos concentrarmos nessas palavras que iremos dizer na sequência, refletindo bem sobre tudo aquilo que receberemos, para que possamos utilizar isso em nosso benefício e em benefício do nosso próximo, agradecendo a Deus por esse momento que estamos passando, momento de aprendizado, de reflexão para todos nós. E agradecendo também pelas tecnologias que nos permitem fazermos essas palestras, esses bate-papos, para que possamos nos manter na sintonia dos bons espíritos. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas, agradecemos a Deus e a Jesus, e vamos assim elevar bem o nosso pensamento e saudar o nosso Pai dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, se quiserem nesse momento agora colocar um copo de água, deixar um copo de água ao lado, para que ao final da palestra possamos receber as energias através da água fluidificada. Hoje falaremos um pouco sobre irresponsabilidade, tema bem apropriado para esse período no qual nós estamos passando nesse momento. As informações que nós falaremos aqui estão no livro Dores da Alma, do Hamed. E para iniciarmos, tem uma frase aí que diz assim para nós, ó: o egoísmo, a preguiça, a irresponsabilidade, o desinteresse, a acomodação, entre outros, são grandes obstáculos ao crescimento pessoal e devem ser combatidos. Então, se nós estamos buscando a nossa transformação interior, o nosso crescimento, a irresponsabilidade é uma atitude que nós devemos combater. É algo que nós temos que ter em mente e trabalhar em cima disso. Nós vamos falar sobre isso durante esse bate-papo. Bom, primeiro definindo o que é irresponsabilidade. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos encontrar qualidade ou condição de irresponsável, falta de prudência ou de reflexão, leviandade, condição de quem não pode ser chamado a responder pelos seus atos. Isso é o que está em qualquer dicionário que nós formos pesquisar. Como age uma pessoa que não assume a responsabilidade pelos seus atos? Como é que essa pessoa se comporta? Normalmente, é uma pessoa que cria álibis e recorre a dissimulações culpando outras pessoas. Então, a pessoa que é responsável, ela não se considera responsável, culpada por aquilo que acontece com ela. Ela cria situações, cria dissimulações e acaba culpando outras pessoas, outras situações, outras condições. A gente pode fazer até uma analogia agora, por esse período que nós estamos passando, né? Normalmente a gente ouve as pessoas culparem outros países, culparem outras pessoas, né? Mas será que tudo isso que está acontecendo não é uma consequência de atitudes equivocadas que a humanidade como um todo vem tomando há muito tempo? E o quanto que nós contribuímos para isso também? Então é uma coisa para a gente pensar, é uma questão para a gente pensar e refletir. Falemos agora um pouco sobre os nossos pensamentos. Falando em pensar, né? Vamos falar sobre pensamentos. Como é que nós pensamos? O que é o pensamento? O pensamento é uma energia. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos emitindo energias. Consequentemente, se nós pensamos coisas boas, a energia que emitimos é uma energia positiva. Se nós pensamos coisas que não são boas, a energia que emitimos é uma energia menos positiva, uma energia negativa. E o pensamento é um ato contínuo de escolha. Então, todas as vezes que nós estamos pensando para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, para escolher qual caminho seguir.
Então, pensar podemos traduzir como um ato contínuo de escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Assim, por afinidade e sintonia, o nosso modo de pensar atrai nossas experiências, bem como as pessoas que participam de nossa vida. Então, a maneira como nós pensamos, as coisas que nós pensamos, atrai para nós influências que estão na mesma sintonia. É questão de afinidade, por isso nós falamos afinidade e sintonia. O modo como nós pensamos atrai para nós pessoas que pensam da mesma maneira, atrai para nós experiências que têm a ver com aquela nossa forma de pensar e as pessoas que participam de nossa vida. Daí podemos dizer que somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, com os cônjuges, filhos, parentes, amigos, conhecidos, inimigos e desconhecidos. Então, quando a gente vai interagir com alguma pessoa, primeiro a gente pensa, primeiro vem à mente o nosso pensamento. Então nós pensamos como que nós vamos falar, o que que nós vamos falar, como que nós vamos agir. Então, é, podemos dizer exatamente como está escrito aí. O modo como nós nos relacionamos com as pessoas é responsabilidade nossa, não é das pessoas. Porque quando elas vêm falar conosco, elas também vão pensar, vão ver o que elas vão falar, como elas vão falar. E por isso que nós falamos anteriormente, pensar é um ato contínuo de escolha, de escolhas. Então nós vamos fazendo escolhas, vamos pensando, vamos trabalhando a ideia na nossa mente e aí nos relacionamos com as pessoas com quem nós convivemos. Contudo, ninguém nos obriga a agir desta ou daquela maneira, daquela forma. Todos nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Se nós estamos agindo de um modo ou de outro, é porque nós cedemos diante da exigência de outros ou de uma situação. Então, o livre-arbítrio todos nós temos. O modo como nós vamos agir é nós que definimos. Então, se nós estamos fazendo uma coisa de um jeito, que nós pensamos, vou fazer desse jeito, porque a situação exige que eu faça assim, ou porque a pessoa gostaria que eu fizesse assim, por exemplo, tá? Então nós temos o livre-arbítrio de fazer desse jeito ou não, que nem agora nesse momento, fazendo um gancho novamente. O que que estão pedindo para nós? Para sermos cautelosos, para sermos prudentes, para evitarmos contato social. É uma decisão nossa se a gente vai seguir isso ou não, bem como as consequências que vão gerar dessas atitudes. Então, nós temos esse livre-arbítrio, nós temos essa, esse poder de decisão. Contudo, nós temos que ser prudentes, temos que ser cautelosos, avaliar o que é bom para nós e o que não é, tá? Se nós somos responsáveis por tudo que nós experimentamos, nós criamos a nossa própria realidade. Então, é, a nossa vida do jeito que ela está hoje é uma criação nossa. Ninguém nos levou a estarmos na condição que nós estamos hoje, a não ser nós mesmos. Então, nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa própria realidade. Somos responsáveis por isso. Se nós, quer nós gostemos ou não, a nossa vida do jeito que ela está hoje é uma criação nossa, de mais ninguém. Se nós criamos a nossa própria realidade, existem fatalidades? O que vocês acham? O que são fatalidades? Fatalidade, geralmente, quando a gente ouve essa palavra, quando a gente fala essa palavra, nós ligamos fatalidades com desastres, com mortes, situações causadas pelo destino, pela má sorte. Podemos dizer que o coronavírus é uma fatalidade, né? Seria uma fatalidade. Mas, assim, será que essas fatalidades, né, que nós falamos, foi uma fatalidade, foi o destino, não é uma fuga? Não é aquilo que nós falamos lá no começo, de nós não queremos aceitar a nossa responsabilidade pelo que nós fazemos? Vamos ver. Se nós somos responsáveis por nossos pensamentos, criamos nossa própria realidade. Pergunta, tá? Seriam os infortúnios de nossas existências frutos de fatalidade, do destino? O que vocês acham? Aí a gente vai falar um conceito que é muito difícil para todos nós, para a gente assimilar, tá?
Ele diz assim, ó, os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. De novo, os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. Então, aquilo que eu disse, tudo que está acontecendo em nossa vida, o modo como a nossa vida está hoje, a maneira como nós estamos hoje no nosso dia a dia, é resultado direto das nossas atitudes internas. E nossas atitudes internas são criadas pelos nossos pensamentos, tá? A princípio, nós não aceitamos esse conceito, porque é melhor a gente continuar acreditando no quê? Acreditando que nós somos vítimas de forças que não estão sob o nosso controle. É muito mais fácil a gente responsabilizar outras pessoas, responsabilizar os governantes, responsabilizar nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, por alguma razão, nosso chefe do trabalho. É muito mais fácil fazer isso do que nós assumirmos realmente as rédeas da nossa vida, né? Que nem assim, é muito mais fácil a gente falar, que esse vírus aí, o culpado dele está no mundo é a China lá, que a gente tem ouvido muito dizer essas coisas, né? Infelizmente. É fácil para a gente falar isso. Mas e a nossa contribuição para que isso acontecesse? Como que fica? O nosso respeito perante a natureza, perante os animais, como que fica isso? Será que, de uma maneira geral, toda a humanidade não contribuiu para que isso estivesse acontecendo hoje? Que é uma oportunidade de nós repensarmos, de nós redirecionarmos a nossa vida. E, efetivamente, somos nós mesmos que fazemos nossos caminhos. E aí, o que acontece? Quando nós fazemos uma escolha ruim, uma escolha equivocada, acontece uma fatalidade, ok? Nós denominamos fatalidade. No entanto, isso foi uma escolha errada que nós fizemos. Foi uma escolha equivocada. Então, nossos caminhos, sejam eles bons ou não, nós é que fazemos o nosso caminho. E a responsabilidade por tudo aquilo que acontece é nossa, não é de mais ninguém. Enquanto a gente não assumir isso, enquanto a gente não assumir essas questões, fica muito difícil a gente cuidar da principal tarefa que nós temos que fazer nesta encarnação, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Fatalidade é fruto de uma escolha mal feita. Todos vivemos continuamente escolhendo, condição primordial do livre-arbítrio. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas, como nós falamos anteriormente. Então, a fatalidade é quando nós fazemos uma escolha equivocada. Não é alguém que veio e colocou algo no nosso caminho, não foi Deus que não quis que acontecesse algo com a gente, não tem nada disso, ok? A fatalidade foi uma escolha que nós fizemos errada, uma escolha equivocada. E ser feliz ou estar feliz é uma escolha, também é uma escolha. E agora falamos, e a nossa maior responsabilidade é aquela que nós temos conosco mesmo. A nossa principal tarefa é a nossa evolução espiritual. Porque se a gente melhorar, se nós evoluirmos, as pessoas ao nosso lado também vão começar a melhorar e nós vamos poder ajudar melhor as pessoas que estão ao nosso lado. Então, se nós não nos preocuparmos com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, nós estaremos sendo irresponsáveis perante a Deus. Porque o que Jesus nos recomendou? Dois mandamentos que ele nos deu: amar a Deus acima de tudo, o primeiro, e ao próximo como a si mesmo, né? E depois ele completou: nisso se resume toda a lei. Como é que nós vamos amar alguém se a gente não se ama? Como é que nós vamos proporcionar bem-estar para alguém se a gente não proporciona para nós? Então, é uma coisa para a gente se pensar, uma coisa de fato para a gente poder ter em mente, porque muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, queremos que as pessoas melhorem e tal, mas o que nós estamos fazendo para nós, tá? Eu sei que normalmente quando a gente está ajudando alguém, nós também somos auxiliados, mas nós temos que também cuidar de nós. Temos que fazer coisas que nós gostamos, temos que pensar um pouco em nós, porque senão vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir fazer tudo isso. Então, o que estava acontecendo com a humanidade? A humanidade estava seguindo por um caminho muito equivocado, né? As pessoas muito preocupadas com as questões materiais,
com os prazeres temporais, os prazeres terrenos, né? Os prazeres passageiros, digamos assim, e a humanidade vinha caminhando para isso. Só que nós estamos entrando numa era de transição, quer dizer, nós estamos vivenciando uma era de transição. Então se faz necessário um novo rumo, um novo caminho. Tinha várias maneiras disso acontecer. Poderia ter sido uma guerra, como houve lá na Segunda Guerra Mundial. No entanto, o caminho escolhido foi o quê? Um vírus invisível que fez com que as pessoas ficassem dentro de casa, começassem a olhar para si mesmo, começassem a olhar umas para as outras e cuidar umas das outras, tá? Então, é uma oportunidade única que nós temos. Pode ser que daqui a 15 dias essa oportunidade acabe, não seja mais necessário. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas, durante esse período, que a gente possa fazer uma reflexão profunda. Puxa vida, aconteceu tudo isso, né? Bastou, como a gente viu algumas mensagens aí circulando, bastaram 15 dias para que todo o planeta parasse, né, por causa de um vírus que ninguém enxerga, né, a olho nu. Então, é a oportunidade que se abre para nós, para a gente poder fazer uma escolha diferente, para a gente poder mudar o rumo da nossa vida, de fato valorizar o que é importante, o nosso bem-estar, a nossa família, a nossa vida espiritual. Claro que tudo faz parte, a gente precisa trabalhar, temos a vida material, enfim. A questão é que nós não conseguimos equilibrar muito tudo isso. E aí, o que que acontece? Nós focamos muito nas questões materiais e deixamos as outras questões um pouco de lado. É muito natural a gente às vezes deixar de ir numa igreja, num centro, seja onde for, num templo, seja qual for a religião, não importa, para fazer outra coisa. É muito fácil. Agora, no entanto, a gente não deixa de trabalhar para ir na igreja, para ir no centro, não é? E agora o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sendo forçadas a ficarem em casa, trabalharem de casa, conviverem com a família, né? Então, nem nas igrejas podemos ir mais por enquanto, nas igrejas, nos centros, nos templos, nem isso nós podemos ir. Então, é um momento de introspecção íntima de cada um com Deus. Aproveitar esse momento para a gente poder fazer essa reflexão, buscar essa nossa ligação com Deus novamente. E para isso, gente, a gente não precisa de lugar nenhum, a gente só precisa do nosso coração, da nossa vontade, da nossa fé, da nossa confiança. A gente se liga a Deus a hora que a gente quiser e aonde a gente quiser. Depende só de cada um de nós. E como é que nós então vamos ofertar algo que nós não temos? Por isso que Jesus falou: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Não seria mais fácil se nós assumíssemos a responsabilidade por nós mesmos, pelos nossos atos, e que possamos trabalhar para conquistar a felicidade, para depois desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? O que a gente quer dizer aqui? Muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade nos ombros de outra pessoa ou de outras pessoas. É muito comum isso entre casais, não é? Então, ninguém é responsável pela nossa felicidade a não ser nós mesmos. Como é que nós queremos ser felizes com alguém se nós não estamos felizes conosco mesmo? Então, isso é uma questão para a gente pensar também, porque eu tenho que estar feliz comigo mesmo, do jeito que eu sou, do modo que eu sou, da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir, de como eu sou fisicamente. A gente tem que estar feliz conosco mesmo, para a gente poder ser feliz com outras pessoas. Porque senão não adianta, ninguém vai poder nos deixar feliz. Imagine você estar feliz consigo mesmo e você estar com uma pessoa que também está feliz com ela mesma. E aí a gente pegaria, né, no caso, essas pessoas pegariam, né, essas duas felicidades e criaria uma coisa só. Já imaginou que fantástico isso? Então é uma questão para nós considerarmos. Se nós queremos ser felizes, nós devemos estar felizes conosco, estar feliz com Deus, estar em sintonia com Deus, para que a gente seja feliz com outras pessoas. E não que alguém vai nos fazer feliz. A felicidade é uma conquista íntima, individual. Que tipo de escolhas estou fazendo na minha vida? Escolho ser feliz ou escolho continuar sofrendo, sendo irresponsável perante a Deus? Momento de reflexão. Aproveitemos esse momento para fazermos essa reflexão.
E daí a gente fica muito preocupado, né? Um dia todos nós iremos desencarnar, né? Ou morrer, entre aspas, mudar de plano, né? O que que define se nós seremos reconhecidos no reino de Deus? Como diz algumas religiões, né? O que nos garante um lugar no paraíso, né? Se assim podemos dizer. Qual que é a chave para isso? O que é que vai definir, quando nós retornarmos ao plano espiritual, a nossa felicidade lá ou a nossa infelicidade? São as nossas obras. O quanto nossas obras, aquilo que nós fazemos, que são frutos dos nossos pensamentos e atitudes, são agradáveis a Deus. O quanto sou responsável pela minha felicidade ou infelicidade, e com a felicidade ou infelicidade do meu próximo. Estamos de fato assumindo a nossa responsabilidade perante a nossa vida e perante a vida do próximo? Sim, porque nós interferimos na vida do próximo. Estamos assumindo a nossa responsabilidade por isso? Será que está caindo para nós a ficha, a nossa responsabilidade em toda essa situação que está acontecendo no mundo inteiro? Por que então existem ainda pessoas que se julgam perseguidos pelo destino, pelas fatalidades, censuram todos, menos eles mesmos, não assumem responsabilidade de seus atos, não reconhecem a conexão que existe entre os fatos à sua volta e o seu comportamento mental? Muitos de nós ainda estamos nisso aqui. A gente já melhorou um pouco, mas a gente ainda tem um pouco disso. E tem gente que ainda está totalmente dentro desse quadro, dessa situação aí que nós estamos falando. Por que que então ainda agimos assim? Por que que nós ainda agimos assim? Por que ainda existem pessoas que agem assim? O que é que falta? O que é que nos falta para que nós possamos mudar a nossa forma de agir? O que nos falta são limites. Nós não definimos limites no nosso mundo interno, e isso nos leva a viver em constantes desequilíbrios energéticos. Esses limites nascem de nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser os nossos direitos pessoais. Aqui a gente entra numa outra questão. O que é certo e o que é errado. Cada um de nós tem uma visão do certo e do errado. Temos, claro, temos uma base, né, de como agir, de como proceder, que é seguir o que diz as leis de Deus. Temos as leis dos homens também. Mas muitas vezes nós somos conduzidos a pensar de alguma maneira, a agir de alguma maneira, e às vezes achamos que isso está correto no nosso ponto de vista. Isso acontece ainda porque a gente ainda tem orgulho e egoísmo muito presentes no nosso dia a dia. E isso faz com que nós não não criemos barreiras bem claras para esses limites que nós temos no nosso mundo interior. Então aí o que que acontece? Você às vezes começa a pensar de uma determinada maneira equivocada, ok? Uma maneira errada que vai gerar uma fatalidade lá na frente. E essa maneira de pensar faz com que os nossos limites mudem. E aí o que que acontece? Por nós acharmos que a maneira que nós estamos pensando está correta, a gente acaba, às vezes, excedendo os nossos limites, fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, agindo como não queríamos agir. Então aí é que a gente transcende esses limites e aí é que geram as fatalidades, e a gente fala que foi o destino, que foi não sei o quê, que foi influência espiritual, que foi obsessão, porque a gente não está atento a isso. O nosso foco hoje é a vida material. A gente não está atento a essas coisas que acontecem no nosso instante a todo momento. Acontece à nossa volta a todo momento, desculpa. E quem age de forma irresponsável não tem esses limites internos. Então a pessoa irresponsável, ela não tem limites, né? Para ela está tudo bem, a culpa é dos outros, o que ela está fazendo está certo, e ela não tem limites. Ela age de forma equivocada, de forma irresponsável. E nós sabemos que há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Como a gente ouve muito falar, o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Então, as pessoas irresponsáveis, elas não respeitam o direito do próximo. Elas não respeitam o livre-arbítrio do próximo. Nem o delas, para falar a verdade, não é? Então, aí acabam criando o quê? Conflitos, fatalidades, destino, acaso, como a gente quiser chamar. São vários nomes.
Justamente por quê? Porque nós não temos responsabilidade. Nos falta responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. E os limites, nós podemos dizer que esses limites são o portal dos bons relacionamentos. Permite que nos aproximemos de outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Então, cada um é cada um tem a sua maneira de ser, de agir, de pensar. Então, quando nós trabalhamos esses limites dentro de nós, o que que acontece? Nós respeitamos as pessoas como elas são. E aí, a partir do momento que você tem esse respeito pelas pessoas como elas são, você evita o quê? Você evita julgar, você evita menosprezar, você evita criticar, você tem a capacidade de perdoar, de aceitar, uma série de outras coisas. Então a gente vê como que a questão da falta da responsabilidade, a irresponsabilidade, é uma coisa muito complexa, uma coisa assim muito importante para nós pensarmos, para nós termos em mente. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade perante a vida, perante a tudo que acontece na nossa vida. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Somente a partir daí a gente vai começar a enxergar outros caminhos, começar a enxergar outras possibilidades. Quando nós nos aceitamos como somos, com os nossos limites internos, fica mais fácil aceitar o próximo com seus limites também. Passamos a agir com responsabilidade perante a nós, perante a Deus, perante a vida e perante ao próximo. Então, aceitar os nossos limites internos, aceitar como nós somos, aceitar a nossa forma de agir, de pensar. Se nós não gostamos do que nós somos, somente nós podemos mudar isso. Então, se tem algo em nós que nós não gostamos, a gente tem que começar a trabalhar para mudar. E esse é o momento agora de fazer isso, gente. Um momento de reflexão, um momento que vai nos levar a olharmos para dentro de nós novamente, para que a gente possa se redescobrir, para que nós possamos nos aceitar como nós somos e modificar aquilo que nós não gostamos, de modo que a nossa convivência com o próximo seja mais fácil, seja mais amena, digamos assim. Ser responsável implica em ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes tomadas, sejam elas quais forem, e não falar que foi uma fatalidade, que foi o destino, que foi Deus que quis, que foi o obsessor, não isso. Assumir a responsabilidade pelas consequências das atitudes adotadas. Aí a gente pode falar, né, só antes da gente dar sequência. Ah, mas um obsessor nos leva a agir de uma maneira que nós não queremos. Sim, ele leva. Mas por que que ele tem essa influência sobre nós? Por que que ele tem esse domínio sobre nós? Porque nós deixamos. Porque a gente permitiu, tá? Nós abrimos brechas na nossa defesa espiritual quando nós não agimos com responsabilidade, quando nós julgamos as pessoas, culpamos os outros, não assumimos responsabilidade pelo que fazemos. Nós abrimos brechas e esses espíritos que querem nos prejudicar, com razão, porque alguma coisa lá atrás a gente fez para eles, eles vão entrando em nossa aura espiritual, podemos dizer assim, por essas brechas. E aí chega uma hora que eles conseguem ter o domínio sobre nós, ter o controle sobre nós e nos levar a agir de maneira que nós não queremos. Mas ele só faz isso porque a gente deixa. Porque se a gente viver em constante sintonia com Deus, com Jesus, fazendo essa análise, puxa vida, hoje eu fiz isso, não foi legal, amanhã eu não vou fazer de novo. Fazendo essa autoanálise todo dia, que nem o Santo Agostinho fazia, né? Se a gente agir dessa maneira, a gente mantém a nossa sintonia espiritual. É claro que nós vivemos assim, né? Ora a gente está aqui, ora a gente está aqui embaixo. Quando a gente está aqui embaixo, rapidamente a gente tem que sair daqui. Porque se a gente ficar muito tempo aqui embaixo, na baixa vibração, aí sim, os espíritos que querem nos prejudicar, os obsessores, vão se aproveitar desse momento e chegar até nós. Aí sim vai ser difícil. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Então, nós fazemos coisas corretas e fazemos o que não é correto. Então, nós temos que aceitar tudo isso, assumir todas as consequências dessas atitudes. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Assumir as rédeas da tua vida, assumir o controle da tua vida.
Não existem vítimas da fatalidade. Não existem vítimas, não existem fatalidades. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. De novo, somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Então, se nós não temos isso bem claro na nossa mente, não assumirmos essa postura, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que nós viemos fazer aqui, que é o que? A nossa evolução, a nossa melhoria, cumprir aquele mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue cumprir isso. Aí a gente fala que foi fatalidade, entendeu? Então esse é o ponto que a gente tem que pensar. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade perante a tudo que acontece na nossa vida. A autorresponsabilidade, e aí nós já estamos falando da autorresponsabilidade, nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança em nossa existência dependerá invariavelmente somente de nós, de mais ninguém. O que cabe a cada um de nós fazer? Para a gente terminar, um trecho aí do livro Jesus e a Atualidade, né? Que é bem, falando de atualidade, bem assim, cai bem pelo que nós estamos passando, né? Então, nesse momento, quando necessitas dele, reformula os teus conceitos sobre a vida, oportunidade que temos de revermos os nossos conceitos e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. Ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus infortúnios, dos teus insucessos para outra pessoa ou para outra situação, para outro governo, para, enfim, não importa, não transfira a responsabilidade daquilo que você faz para nada. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Gente, estamos tendo esse momento agora. Vamos aproveitar esse momento enquanto a gente ainda está, que daqui a pouco vai passar, porque tudo passa. Vamos aproveitar esse momento que a gente está tendo de ficar em casa, de refletir, de avaliar. Vamos aproveitar esse momento para que a gente possa reformular a nossa vida, para que a gente possa assumir a responsabilidade pelo que nós fazemos. Estamos recebendo uma oportunidade de Deus para isso. Temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como nos recomendou Jesus, estarmos atentos, vigiar e orar a todo instante, orar pela humanidade, pelas pessoas que estão desencarnando. Enfim, né, não nos cabe agora julgar o que está certo, o que está errado, mas aproveitar esse momento. Lembrando que nada acontece por acaso, não é? Lembrando disso, nada é por acaso. Então se nós temos a possibilidade de fazermos essa introspecção, de fazermos essa reflexão, de buscar a nossa autorresponsabilidade, vamos aproveitar esse momento. Porque pode ser que a gente não tenha outro, ou tenha um outro pior. Então vamos aproveitar esse momento que está agora, esse período que estamos passando, para que a gente possa ter esse discernimento, né? Para que a gente possa ter essa visão interna, para que nós possamos assumir de fato quem nós somos, assumir as rédeas da nossa vida, assumir a nossa existência. Tá bom? Gente, agradeço a todos por essa oportunidade. Particularmente, eu sinto falta de não estar no centro falando. Eu gosto de estar olhando para as pessoas, da gente conversar, trocar ideias, né? Mas, enfim, é o que nós podemos fazer nesse momento. Graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, temos essa tecnologia. E vamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita. Vibrar pelo bem na terra entre todos os homens, pelo bem universal, pela paz entre todos os povos, todas as nações. Vamos vibrar para que tudo isso que está acontecendo no planeta passe e que dure o tempo necessário para a reflexão e mudança de todos nós, e que passe, como tudo passa, que passe em breve, e que após isso nós possamos estar renovados, possamos estar seguindo por um novo rumo, um novo caminho. O nós a que me refiro a toda a humanidade de um modo geral. E assim vibramos intensamente por todos nós, pelos nossos familiares, por todos os povos e nações, todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Vibramos para que sejam amparados, que as equipes médicas possam dar todo o auxílio necessário ao plano material para passarmos por essa fase em paz e em harmonia.
Vibramos pelas casas espíritas, igrejas, templos, todos que estão fechados, para que se mantenham todos em sintonia com Deus, com Jesus. E assim agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita de aqui estarmos e pedimos à equipe médica que fluidifique esta água que colocamos ao lado, que fluidifique a água que bebemos em nossa casa e que magnetize em toda a água que usamos em nossa casa, para que essa água também que usamos para a limpeza possa fazer a remoção de impurezas, de tudo que esteja presente em nosso corpo físico, para aqueles que eventualmente têm que estar saindo, que ao retornarem às suas casas possam também, com essa higiene, estarem protegidos e amparados. Agradecemos a Deus por todas essas oportunidades, agradecemos a Jesus e vamos assim então saudando o nosso Pai com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou aproveitar para ler aqui um trecho. Eu tenho aqui uma reflexão sobre o Pai Nosso, que nós acabamos de fazer, que eu vou deixar aqui para a gente pensar, tá bom? Diz assim, ó. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estais nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui cheia e supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus sonhos se realizem e que a minha vontade prevaleça, será inútil dizer seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular as riquezas desprezando meus irmãos que passam fome, que estão doentes, que estão abandonados, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importa inferir, injustiçar, oprimir, criticar, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Cristo, será inútil dizer não nos deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer amém. Que Jesus seja sempre fonte de inspiração para a nossa vida. Mais uma vez, gratidão a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.